Olá, meu nome é Davi Jesus, faço parte do grupo do Seminário de Cris, Afrotopia e Afrocentrado. Eu vou falar sobre Afrotopia e educação afrocentrada. Afrotopia. Afrotopia foi um termo que ele foi criado pelo filósofo senegalês chamado Feuini Star, que ele criou um pensamento voltado à questão que os europeus, o continente europeu, criou uma cosmovisão eurocêntrica sobre o continente africano e os africanos, fazendo com que eles tivessem esse pensamento e essa visão eurocêntrica sobre si mesmo. E aí ele escreveu um livro chamado Afrotopia. Eu vou falar sobre esse livro, especificamente sobre dois capítulos. O capítulo 2, que é Contra a Maré, e o capítulo 7, Habitar a Própria Casa. Capítulo 2, Contra a Maré, o autor fala sobre o século XVII, que o continente europeu criou uma cosmovisão eurocêntrica para os países, para que outros países tivessem essa visão, usasse essa lente sobre o continente africano de que é um país subdesenvolvido. E aí eles criaram uma metrificação, uma métrica, né, para qualificar os países que é evoluído, que aí eles criaram a questão do evolucionismo, que aí criou uma lista com países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. E os países africanos estavam na lista dos países subdesenvolvidos, que aí trabalhava a questão de que todo conhecimento africano, suas sabedorias, era inferior à sabedoria e conhecimentos europeus, e desqualificando toda a trajetória milenar africana. E aí eles criaram termos para basear isso, que é bem-estar, progresso, desenvolvimento, crescimento, razão mecânica, a razão mecânica, o economismo, o crescimento imediato, ininterrupto, e além disso, o consumo em massa, fazendo com que todos os africanos não tivessem acesso e não olhassem para si mesmo como potência. E aí no livro ele fala que o continente africano e os africanos devem se reconectar e conectar com os seus conhecimentos ancestrais, sua história, cultura, filosofia, saberes que vai da história até a linguagem e artes também. E aí ele fala que o continente africano ele deve se conectar com sua luz própria, que é da geografia, historicidade, temporalidade, é, o, o organismo social, cultural e político que só o continente africano tem, que é autêntico. E deve olhar para si como potência, né? Desde da base, da educação. E aí, no capítulo 7, que é o capítulo Habitar a Própria Casa, ele fala sobre o continente africano não cair na armadilha da biblioteca colonial, que é somente nas escolas, na educação, estudar referências europeias, desde a filosofia, história, sociologia, antropologia. E aí, nesse capítulo, ele cita um dramaturgo chamado Rolo Soyinka. E o Rolo Soyinka vai falar sobre a questão da autopreensão, que é si para si, conhecer a si mesmo, se conectar com suas raízes, suas referências, potências de filosofia, sociologia, antropologia e vários conhecimentos ancestrais que existem no continente africano. E nesse mesmo capítulo ele cita Amosé, que Amosé vai falar sobre a questão né, da razão oral, que é da razão oral, que é a questão do análise da razão oral, que é que o continente africano, em suas raízes, principalmente antigo Kemet, tem registros escritos, mas também tem saberes e conhecimentos que só foram passados através da oralidade. Que esse conhecimento que é de passado de boca a boca é que fez os africanos terem uma raiz de potência desde do antigo Kemet. E aí, sobre Afrotopia. Afrotopia, a gente apresentou um vídeo de um relato de uma estudante, que é Lavínia Silva. Ela fala sobre a trajetória dela, que ela na educação base não teve
acesso aos conhecimentos afrocentrados, saberes afrocentrados, e assim como ela, eu não tive também esse conhecimento afro-referenciado na escola, nem no ensino fundamental 1, nem o 2. Eu só tive acesso ali no ensino médio, no final do ensino médio, e bem pouco. E aí, onde eu tive grande acesso de vários conhecimentos, várias referências e vivências afrocentradas, foi numa instituição aqui de Salvador, chamada Teatro Escola. Lá eles dão oportunidade e possibilidade a jovens negros e indígenas estudarem cursos artísticos, como teatro, fotografia, maquiagem, produção cultural e audiovisual, a partir de referências de profissionais negros e negras, que são potências tanto aqui no Brasil quanto no mundo, a gente ter esse acesso e conhecer essas referências, potências negras, tanto homens quanto mulheres, e também dar oportunidade a jovens LGBTQIA+, a estudarem nesse ambiente incrível. E aí, além disso, lá tem componentes extracurriculares que a gente estuda desde a história, filosofia, antropologia, sociologia, cultura, a cultura afro-brasileira, afro-indígena, indígena e da diáspora americana e africana também. Teve um ano que eu cursei, que foi na pandemia 2021, a gente teve a oportunidade de estudar com estudantes que eram estudantes africanos, sendo mais específico de Moçambique e Guiné-Bissau. Eles estudavam com a gente todos os cursos artísticos e extracurriculares também. E foi muito incrível para mim essa autorreferência afrocentrada, para que eu hoje tivesse esse empoderamento, essa voz ativa e essa autoestima elevada que eu tenho hoje. E além disso, fazendo um paralelo a isso, tem um pensador que é ativista chamado Steve Biko. Steve Biko tinha uma frase que ele falava que era: a arma mais poderosa do opressor é a mente dos oprimidos. Que é tudo isso que aconteceu lá no livro que eu citei, Afrotopia. E também que acontece paralelo a isso hoje, né? Infelizmente, a questão que é dada, a educação que é dada para jovens negros, indígenas, LGBTQIA+, que não tem essa referência, essa autorreferência, né, positiva. E aí tem um instituto aqui em Salvador que homenageou esse autor, Steve Biko, que é o Instituto Cultural Steve Biko. Lá eles dão oportunidade e possibilidade a jovens negros e indígenas a estudarem e se prepararem para o pré-vestibular do Enem e outros vestibulares também daqui do Brasil, porque nas escolas tradicionais não é dada esse preparo. E aí eles trabalham dessa forma. Além disso, tem projetos que eles trabalham também, como o Guntec, o Xuntec, o Afrotransporte. E, além disso, tem eventos também, que é o Café Científico e o Enem Crescido. Que todos esses faz o estudante ter, para além do estudo, ter uma visão de profissional e referenciada, afro-referenciada, muito expansiva. E, para finalizar, tem uma frase de Steve Biko que ele falava que os estudos da herança cultural histórica africana, nossos ancestrais, não deve ser só estudado em novembro, deve ser estudado o ano inteiro. Agradeço.